Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, estamos chegando, 12h13 agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. O programa Gente que Fala também está sendo exibido por imagens, pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. O número do WhatsApp é o 973350038, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala ao longo das suas interações por aí. Minha gente, começando mais uma semana com muita dedicação, com muito empenho por aqui, entusiasmo, eu apresento os nossos convidados de hoje, o doutor Evandro Capano, advogado, professor, doutor em Direito de Estado e relator da 23ª Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Doutor Capano, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala mais uma vez, tudo bem? Mauro, muito obrigado. É sempre um prazer estar com vocês, com os nossos ouvintes. Hoje, com a delegada Rose, com o Varício, com o Alfredo. É um prazer, né, poder debater temas sensíveis com os colegas. Muito obrigado pelo convite, Mauro. Também com a gente, compondo a nossa bancada, a delegada Rose, a delegada de polícia Rosmarie Correia, vice-presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Delegada Rose, seja bem-vinda. Tudo bem? Mais uma vez ao programa Gente que Fala. Boa tarde, é um prazer estar com vocês, com todos os nossos companheiros aí para discutir assuntos muito interessantes. Seguindo aqui com a nossa apresentação, compondo a nossa bancada, o Alfredo Freitas. O Alfredo é engenheiro de controle e automação, diretor de Educação e Tecnologia da Ambra University nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Alfredo, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Mauro. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando sobre temas super interessantes com os colegas. E fechando a nossa bancada, o ex-executivo Evaristo Teixeira do Amaral, idealizador do movimento Convergência Brasil. Evaristo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Temos um grupo aí muito interessante e uma agenda que promete. Muito obrigado pelo convite, uma boa tarde a todos. Antes aqui do nosso primeiro tema, só a mensagem aqui para o nosso ouvinte da Rádio Trianon AM, também da Rádio Universal AM, lá de Santos, e para quem também nos acompanha pelas redes sociais. Até quinta-feira, agora dia 12, a gente segue entrando no ar meio-dia 12, meio-dia 13, logo após o horário eleitoral gratuito destinado aos candidatos nas próximas eleições que acontecem no domingo. Na sexta-feira, no dia 13, com a suspensão do horário eleitoral gratuito, a gente volta, portanto, ao nosso horário habitual. O programa Gente que Fala entrará no ar, portanto, a partir do meio-dia. Vamos aqui ao nosso primeiro assunto, pessoal. Há apenas 6 dias das eleições municipais, os brasileiros ainda tentam tirar a atenção das eleições nos Estados Unidos. O fim do mandato de Donald Trump traz uma série de mudanças para a política externa americana e pode trazer consequências para o Brasil. Joe Biden, o novo presidente, é um especialista em política externa e deve reaproximar o país de organismos internacionais como a ONU, a OMC e a OMS. Mas o que preocupa o Brasil é a sua possível interferência nas questões ambientais e até mesmo, sem querer, nas eleições municipais deste mês. Doutor Capano, pegando aqui pela questão das eleições municipais, evidentemente que Biden não pode interferir nisso, mas a cabeça do eleitor brasileiro, nos últimos dias, essa cabeça voltada para o que estava acontecendo nos Estados Unidos, e diante de toda a discussão lá e do resultado que a gente observa, isso pode interferir no comportamento do nosso eleitor aqui, gente que estava de um lado passar para o outro, mudar voto, sem aqui falar em candidatos, que também não podemos tocar nos nomes dos candidatos. Mas você acha que isso implica em alguma mudança nesse sentido? Olha, Mauro, né, sempre uma eleição é sempre uma caixinha de surpresa, né? É que nem futebol, a gente só pode falar o que aconteceu quando acaba. Mas me parece que o Biden estava mais, pelo menos na cabeça das pessoas com quem eu converso, ele está mais à esquerda, né? E o Trump, né, na cabeça do eleitorado brasileiro, tinha uma afinidade muito grande com, né, o atual presidente da República. Então, me parece que
aqueles candidatos, né, em nível municipal, que estavam alinhados, ou que estão alinhados, como que nós chamamos, né? É difícil hoje falar de direita e esquerda, porque não temos mais isso, né, num quadro de partidos homogêneos. Mas me parece que quem estava, né, naquele discurso mais da esquerda sofre, né, uma dificuldade a mais aí de querer defender as suas posições. E a gente tem enxergado, né, quem está mais ligado a candidatos mais chamados à esquerda acabam se beneficiando eventualmente de uma posição como essa. Vamos ver, né, o que acontece domingo para a gente ver se isso é verdade, né? Sim, vamos aguardar. Delegada Rose, seu entendimento sobre esse aspecto, né? Tanta gente tão focada lá no que estava acontecendo nos Estados Unidos, parecia até que a situação era mais importante lá do que aqui, né? Olha, eu vou cometer uma inconfidência. Eu até me cansei de tanto ficar vendo essa coisa da eleição americana. Até porque é uma eleição extremamente complicada. Para nós é tudo tão fácil, né? Você vai lá na máquina eletrônica, termina a eleição às 20 horas, vamos dizer assim, quando é meia-noite, 1 hora, você já sabe quem ganhou, não tem nada de recurso, porque tudo está muito às claras ali. Então, é uma coisa tão cansativa de você ver que, na realidade, eu confesso para vocês que teve um momento até que eu me cansei de ver reportagens a respeito da eleição americana. Agora, ao contrário do Dr. Capano, eu não acredito que nas nossas eleições municipais o resultado da eleição americana vai ter qualquer influência. Absolutamente. Eu vejo aí os nossos candidatos a prefeito aqui da nossa cidade de São Paulo, cada um dentro da sua linha, defendendo as suas teses, falando as coisas sobre a cidade, o que vão fazer pela cidade, sabe? Então, eu não vejo, eu não sinto. E ontem, inclusive, eu estava com um grupo de amigos e nós estávamos conversando sobre isso. Não sinto a nossa eleição municipal aqui com qualquer ligação ou qualquer influência da eleição americana. Eu acho que os candidatos eles mantiveram, na minha opinião, né, uma linha, cada um na sua defesa de esquerda, direita e essas coisas todas que não existem, porque é muito confuso, mas eles mantiveram uma linha da qual nada pode influenciar, a não ser o trabalho dos próprios candidatos. Não acredito, eu acho que praticamente, né, a gente está vendo aí a coisa já correndo para o segundo turno, né, mais ou menos, porque eleição é uma caixinha de surpresas, ela muda, você faz assim, ela mudou, mas eu acho, na minha opinião, desejo que os Estados Unidos tenham um bom governo, não quero saber de muita ingerência de governo americano em nada da nossa vida aqui, deixa que a gente toque a nossa vida numa boa aqui, não fica se metendo na Amazônia, não fica querendo nada disso, e deixa a gente tocar a nossa vida e vamos aguardar aí as nossas eleições municipais, que, volto a repetir, não vejo nenhuma influência da eleição americana nas nossas eleições municipais. Alfredo, você que é uma pessoa que está na atividade da automação, e como destacou agora a delegada Rose, né, em relação à nossa rapidez aqui do processo eleitoral, final da tarde, início da noite, a apuração começa e meia-noite a gente já tem o resultado, né? E nunca aconteceu absolutamente nada, nenhum tipo de recurso, embora a gente veja aí pelas redes sociais teorias da conspiração em relação à urna eletrônica, né? Não há qualquer tipo de problema. Desde 96 que a urna eletrônica está implantada no Brasil, foi gradualmente, né, acontecendo essa implantação, e a gente não vê absolutamente nenhum tipo de problema, né? Então, temos que mostrar isso ao mundo, não é verdade? É super interessante essa diferença. Na verdade, nos Estados Unidos, a eleição ela é muito controle estadual, então cada estado define suas regras, e isso é uma diferença central do Brasil. Então, no Brasil, nós temos um controle centralizado, esse poder é centralizado no TSE, e nós temos uma definição nacional de como funciona votação, como funciona absolutamente tudo. Já nos Estados Unidos, grande parte do poder é disperso entre os 50 estados, então acaba que nós temos 50 técnicas de votação, de urnas, tem máquinas eletrônicas para contar votos, tem uma série de coisas que mudam de estado para estado. Então essa diferença ela é bem marcante entre os dois países.
Evaristo, com você eu quero pegar o outro ponto aqui da nossa nota, que é uma possível interferência americana nas questões ambientais. É claro que o presidente eleito Joe Biden vai retomar lá o Acordo de Paris, o tratado contra as mudanças climáticas, do qual o Brasil é signatário. Então, o que isso para o Brasil representa? O Brasil será cobrado a partir da reintrodução, digamos, dos Estados Unidos nesse acordo? Olha, Mauro, eu ouvi o discurso do presidente eleito, eu fiquei muito tranquilo e quase com certeza de que o chamamento que ele fez para a União dentro dos Estados Unidos, o chamamento de convergência, onde ele pediu para que os americanos se dessem mutuamente uma nova oportunidade de união para a busca e realização dos sonhos deles, que sempre que isso aconteceu, eles o conseguiram, tal. Eu achei isso muito marcante. Isso vai se espalhar, é um conceito que ele está adotando, um conceito realmente de convergir, de somar, na busca de somar e conseguir consenso. No plano internacional, ele já demonstrou que vai aderir, né, às organizações multilaterais. E o que eu vejo com muito bons olhos que, para nós, um país com poder relativo como o nosso, nós não somos nenhuma grande potência, multilateralismo é o único caminho que existe. Quer dizer, precisaremos conversar, precisamos ter disposição para um diálogo de verdade, construtivo, e que se busque os interesses comuns, porque, afinal de contas, relações externas entre países são sempre na defesa dos interesses de cada um. Nem poderia ser diferente. E, por isso, eu estou tranquilo, acho que se caminhará para uma chegada, para um consenso, para uma convergência de interesse entre Estados Unidos, organizações multilaterais, e nós estaremos sempre na defesa dos nossos interesses. 12h25, agora você acompanha esta edição de segunda-feira do programa Gente que Fala. Estamos ao vivo pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela Rádio Universal AM 810 de Santos, nas redes sociais também por imagens, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala ao longo das suas interações. Mais um assunto aqui para a gente: os advogados Evandro e Fernando Capano lançam amanhã a obra Advogando na Lei Maria da Penha. O livro faz parte da série Dia a Dia Forense e trata da atuação penal do advogado frente à lei, apresentando, entre outros detalhes, novos estudos sobre condutas de agressões envolvendo casais homoafetivos e mudanças significativas na questão do estupro e da importunação sexual. Doutor Capano, como é... Vou pegar o nome do livro aqui, Advogando na Lei Maria da Penha. Como é advogar na Lei Maria da Penha? Mauro, advogar na Lei Maria da Penha é um nicho, né, bastante interessante, né, até porque eu digo que, né, nós tivemos duas grandes modificações do Código Penal. Uma em 84, em que nós reformamos toda a parte geral do Código, e depois, né, em 2009, né, nós começamos a ver uma pequena reforma em 2005, né, com a Lei 11.106, e depois nós tivemos, né, em 2009, a troca, né, da mudança do que nós chamávamos de crime dos costumes para crimes de dignidade sexual, né? Então, isso foi um grande ganho dentro de uma agenda, inclusive internacional, né, de proteção ao gênero e tudo mais. Tivemos depois a Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340, tem a delegada Rose, que é uma especialista também nessa área, né? E o que é importante destacar para a comunidade é uma modificação que veio o ano passado, e que ajudou bastante a gente, né? Qual que é o fenômeno? Era aquele fenômeno em que nós estávamos entre, tá, um estupro, e nós tínhamos ali o estupro, que seria o constranger, e constranger, né, do artigo 213, é constranger com uma violência física. E depois nós tínhamos o 217A, que era o estupro de vulnerável, que era um constranger moral primeiro, né, e que a legislação trouxe, né, aquele constrangimento absolutamente incapaz de consentir, tudo bem? E nós tínhamos um meio termo, ou sim, um meio termo, que seria aquela coisa assim, né, a pessoa no metrô,
então que tivesse lá passado a mão, me perdoe a palavra, de uma outra pessoa sem consentimento, um abraço pernicioso, libidinoso, né, para exaurir a libido da pessoa, e que chegou a um caso aqui na cidade de São Paulo, em que a pessoa acabou, né, ficou famoso esse caso, uma pessoa dormia e o terceiro acabou ejaculando sobre a terceira, que era uma menina que estava no metrô de São Paulo. Isso foi um caso famoso, a imprensa repercutiu muito, e você vê, aí nós ficamos num caso, Mauro, que era assim, esses casos de uma aspas, né, uma encoxada, uma passada de mão e tal, era contravenção penal até 2018, e apenada com multa. E aí você vê que este caso que eu acabei de narrar, que deu essa repercussão, acabou gerando uma melhora na legislação penal, e eu percebo que a comunidade pouco discutiu isso, as pessoas pouco sabem, e pouco sabem a consequência real do que você faz, né? Então, antes da lei aqui que fez essa modificação, e eu cometesse um crime, então, na verdade, não era um crime, era uma contravenção, que era o artigo 61, né, das contravenções contra os costumes. Eu acabava indo para a delegacia, Mauro, e o que acontecia? Está aí a delegada Rose, que não me deixa mentir, a autoridade, né, tinha que fazer o quê? Um termo circunstanciado e mandava a pessoa para casa, né? Era isso que acontecia. E quando chegava no fórum, a gente fazia o que a gente chama de transação penal, que é o vulgarmente conhecido como cesta básica, né? Então, veja, uma pessoa que tinha um abuso sexual desse, né, que né, fazia e submetia, e normalmente, né, Rose, infelizmente pode ser a vítima um homem ou uma mulher, mas normalmente é uma mulher a vítima, né? Tinha que levar para a delegacia, fazia o termo substanciado e acabou, era isso que resolvia. Meia hora depois o cara estava na rua. Hoje, Mauro, como é que ficou? Né? Com essa mudança, a legislação agora, primeiro, criminalizou, não é mais uma contravenção penal, é um crime, essa conduta de passar a mão em alguém, essa conduta de você abusar de alguém em público sem o consentimento dela, por óbvio, isso passou a ser um crime, e agora a pena é de 1 a 5 anos. E aí as pessoas falam, né, de 1 a 5 anos, o que melhorou isso? Melhorou no seguinte, primeiro, né, sendo de 1 a 5 anos, não é mais um crime de menor potencial ofensivo. Né? Antes era uma contravenção, hoje, né, porque os crimes cuja pena máxima seja de 2 anos, é um crime de menor potencial ofensivo. A gente leva a pessoa para a delegacia, faz só um termo substanciado e põe na rua. Não paga fiança, não paga nada. Veja que agora ficou de 1 a 5. Então não é mais esse crime de menor potencial. Ou seja, uma pessoa hoje que comete essa conduta no metrô da vida, ou mesmo na rua, né, se ela levar à delegacia, para ela ir embora, o mínimo que vai acontecer é ela ter que pagar uma fiança. Tudo bem? Então já melhora. A pessoa já, né, conversa com uma fiança. E quando esse processo, Mauro, chega no fórum, né, os crimes cuja pena mínima sejam de 1 ano, né, eles podem ter uma coisa que nós chamamos de suspensão processual. Né? E aí, essa suspensão processual vai levá-lo a, pelo menos, né, prestar serviço à comunidade por 1 ano. Né? Então, veja que a legislação brasileira, né, melhorou nesse sentido esse combate. Né? O que era um termo virou fiança na delegacia, e o que era uma cesta básica, uma multa praticamente lá no fórum, agora vai sujeitar a pessoa a prestar serviço à comunidade. Na primeira vez, que na reincidência não tem mais esse direito. Então ficou bom, ficou, né? O legislador caminhou bem no meu sentir aí, e nós abordamos no livro essa posição, né? Dessa agressão do agressor aí que agride sexualmente a sua vítima. Sim. Eu quero ouvir a delegada Rose também a respeito, mas antes disso, doutor Capano, essas modificações, por exemplo, o que foi que era a contravenção e que foi transformado em crime, isso vem na esteira, tem a ver com o pacote anticrime, o livro, inclusive, ele precisou ser atualizado nesse sentido, quando o pacote anticrime passou a entrar em vigor? Na verdade, o pacote anticrime, Mauro, foi agora no finalzinho de 19, né, comecinho de 20. O que ele trouxe para nós de novidade é uma coisa que chama-se acordo, nesse sentido, acordo de não persecução penal. Né? Então, aumentou os crimes cuja pena mínima seja de 4 anos e sem violência. Né? A gente pode fazer um acordo agora com o Ministério Público e, né, o persecução penal, para o ouvinte que está nos ouvindo, é o processo em si. Né? A gente dispensa o processo, já faz um acordo com o Ministério Público e vai embora. Mas, né, e aí a tua pergunta ela é muito boa, Mauro, pelo seguinte, a mudança de 2018 não está dentro desse pacote, mas esse acordo de não persecução penal,
ele tem que ser feito qualquer crime, então, cuja pena mínima seja de 4 anos, ele pode ser feito, mas não pode ser feito com violência ou dentro, tá, de Maria da Penha. Então, se a violência for de gênero, tá, ele não pode usar este acordo de não persecução penal. E aí nós precisamos, né, vamos ter algumas discussões com certeza em juízo, né, que a pessoa fala, bom, eu poderia ter passado a mão no homem ou numa mulher, então eu não levei em consideração a gênero. E aí nós vamos fazer algumas discussões. Mas eu tenho percebido, e aí a Rose, também quero ouvir a minha delegada, né, porque eu estou achando que normalmente essa passagem vai enquadrar como violência de gênero. E enquadrado como violência de gênero, ele não terá o direito a este acordo de não persecução penal, mas terá o direito de suspensão do processo, porque lá não restringe, né? Então, uma situação que a legislação tem melhorado bastante para nós, esse combate dessa conduta que é absurda, né? Então, vamos ouvir a delegada Rose. Delegado, seu olhar, sua observação sobre essa evolução, né, da lei, do arcabouço legal, no que se refere ao crime sexual, né? Um dos momentos mais difíceis que a gente tinha enquanto delegada em Delegacia da Mulher era quando você se deparava com este texto, dessa importunação, né? Eu acho que é uma importunação ofensiva ao pudor, né? E você, na realidade, você não podia fazer nada, porque você tinha que colocar apenas, como disse aqui o doutor Capano, na lei de contravenções, porque não era crime, era uma contravenção penal. E o cidadão saía realmente numa tranquilidade, praticamente não acontecia nada com ele. E o constrangimento que uma mulher passa numa situação como essa, como ele diz, pode ser mulher e homem, mas normalmente acontece com as mulheres. O constrangimento. Nós tivemos uma vez um caso na delegacia, num trem lá de Mauá, que estava indo para Mauá, estava marido e mulher, o cidadão se colocou atrás da mulher, ejaculou na saia da mulher, e ela não pôde fazer nada, porque ela tinha medo que se ela falasse aquilo e o marido percebesse, podia dar uma briga ali no trem e podia acontecer uma coisa pior. Então, você imagina a situação dessas mulheres trabalhadoras que saem 5, 6 horas da manhã, que pegam trem, que pegam ônibus e são submetidas a esses vexames. Eu fiquei muito feliz quando houve essa modificação da lei. Eu acho que foi extremamente oportuna, tá? Porque não é que a gente quer colocar as pessoas na cadeia, mas o agressor, ele precisa, na realidade, saber que existe uma lei e que simplesmente ele não vai entrar numa contravenção e sair da delegacia antes até do que a própria vítima ou do que o próprio policial que conduziu a vítima. Ele sabe que ele vai ter problemas maiores, inclusive no futuro. E se ele for um contumaz, né, assediador, na segunda vez que ele vai, como o doutor Capano disse, ele é capaz até de ficar na cadeia, mesmo que já não tem mais nenhuma transação que ele possa fazer. Então, eu acredito que isso veio realmente para melhorar. Vou comprar o livro do doutor Capano, porque eu acho muito interessante a gente está sempre se atualizando, sabendo como é que as coisas podem acontecer, porque, infelizmente, existem muitos delegados de polícia que não estão levando em conta esse novo artigo da lei e simplesmente estão deixando de aplicar e deixando esse assediador ir embora sem nenhum problema. Então, eu queria aqui dizer que concordo plenamente com o que o doutor Capano disse, que vou comprar o livro dele para poder me atualizar mais ainda. Doutor Capano, Rose, não precisa comprar, não, eu lhe mando. Obrigada. Doutor Capano, para a gente encerrar o tópico e avançar no próximo tema, o lançamento é amanhã, como é que vai ser isso, onde? Vamos dar um serviço. O lançamento amanhã, nós vamos fazer no Sky Hall, que é um rooftop que nós temos lá na Juscelino Kubitschek com a Faria Lima, 1.000 metros quadrados, aberto, tá? Então, portanto, os protocolos de Covid, todo ok. E a editora, na verdade, né, se a delegada Rose quiser passar por lá, Rose, o teu colega, o doutor Gustavo, disse que vai, e companhia, né, o pessoal da associação, na verdade, vai ser um show de jazz, tá? Essa que é a verdade, entrada franca, com o Matheus Lopes, que é uma pessoa que já tem um caminhado na cena de São Paulo. Então, nós vamos fazer um show de jazz, começa às 6h30, acaba às 9h30, e o livro, né, é o pano de fundo, tudo bem? Então, é um show de jazz, vale muito a pena, o local lá é muito aprazível, né, num rooftop aberto, e a gente vai também assinando os livros com os amigos que estarão lá, tá bom?
Muito bem, 12h38 agora, esta é a edição do programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. Estamos pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais. Olha, minha gente, a comoção em torno do caso envolvendo a promoter Mariana Ferrer, influenciadora digital, né, do termo estupro culposo, das agressões do advogado do réu André de Camargo Aranha, e da omissão do juiz da audiência ainda repercutem. Nas redes sociais, uma frase se alastrou, compartilhada por mulheres de todo o país, questionando: entendem agora por que é tão difícil para uma mulher denunciar um estupro? E só para fazer aqui um parênteses em relação ao termo estupro culposo, esse termo foi cunhado, né, pelo jornal The Intercept para se referir a essa tese do Ministério Público de Santa Catarina. Delegada Rose, quais são as ferramentas necessárias, diante desse caso, desse episódio, para coibir esse tipo de abuso institucional contra as vítimas ou até testemunhas também diante do Tribunal do Júri? Mauro, eu fiquei tão indignada quando eu vi aquela fita, né, a apresentação nas redes sociais do que aconteceu. São 35 anos de Delegacia da Mulher. 35 anos. O foco da Delegacia da Mulher, quando ela foi criada, o principal foco, era atender mulheres vítimas de violência sexual que não tinham coragem de ir numa delegacia comum, que se sentiam constrangidas ao ir numa delegacia comum. De lá para cá, nós viemos lutando o tempo todo, dizendo para essa mulher que sofre uma violência sexual: vá à delegacia, você tem organismos que te protegem, denuncie, não deixe que um estuprador fique livre para estuprar uma nova vítima. Então, todo esse tempo, a gente vem com esse discurso, com essa luta para estimular as mulheres a denunciar. E o que essa atitude de juiz, advogado, promotor e defensor, o desserviço que eles prestaram a essa causa, a esse trabalho que a gente vem fazendo, foi enorme. Qual mulher agora tem coragem de fazer uma denúncia? Porque o estupro não acontece só com a violência. O estupro vem pela grave ameaça. Uma arma, uma faca no seu pescoço, uma pessoa até que nem precisa estar armada, mas tem 2 vezes o teu tamanho, ou então a tua impotência de reagir, porque você não está esperando aquilo e você acaba não reagindo, tá certo? Então, como é que você vai falar para essa mulher? Acredita na justiça, vai lá na justiça e denuncia. A atitude que eles tiveram, que um juiz nunca poderia deixar que uma situação como aquela acontecesse. A moça foi violentada pela 2ª vez. Eu não vou falar aqui em estupro culposo, porque quando você lê a sentença, em nenhum momento você vê na sentença essa expressão. Mas essa afirmação, ela serve muito bem para mostrar que, na realidade, o cidadão estupra. Olha, no sangue dela tinha substância tóxica, ela era virgem, foi comprovado. Na foto que você vê, ele está carregando ela, tá? Ela teve coragem de denunciar e o juiz não levou nada disso em consideração. E o pior de tudo isso, deixou numa audiência que a moça fosse desqualificada, desmoralizada, violentada pela 2ª vez. Então, uma coisa teve de bom, se é que a gente pode botar em algum ponto positivo nessa história. Isso adquiriu uma proporção tão grande, né? Qualquer pessoa que assistiu isso ficou tão indignado com a postura daqueles agentes, operadores do direito que estavam ali, que essa coisa ela correu como um rastilho de pólvora. Pode servir para alguma coisa no sentido, vamos começar a olhar melhor como é que estão sendo essas audiências de uma mulher vítima de uma violência sexual? Vamos ver como é que ela está sendo tratada em juízo? Vamos ver se ela está sendo respeitada como vítima e não colocada como é? Enfim, Mauro, eu acho que foi eu volto a dizer para você e vou usar essa palavra sempre, um desserviço a um trabalho que todas as mulheres há 35 anos fazem para fazer com que os crimes de violência sexual contra a mulher sejam denunciados. Foi muito triste o que a gente viu.
Mas isso não vai ser perdido, delegada Rose. Quais são as estratégias, como é que isso vai ser repensado para que a mulher se sinta encorajada a fazer as denúncias, que não perca a credibilidade na justiça? Primeira coisa, você tem que vigiar. Eu acho que essa coisa de audiência online tem sido muito boa, porque você tem condição de ver hoje como é que está sendo o comportamento de juiz, de promotor, de advogado. Você já imaginou? O advogado de defesa dela e o promotor, que teria que estar do lado dela, né, em termos, pediram absolvição do cidadão, tá? Pediram absolvição. E se aquele vídeo não tivesse ido para o ar, isso teria ido para as calendas. Então, eu já ouvi dizer que lá no Congresso Nacional está se fazendo um projeto de lei para punir esse tipo de comportamento por operadores do direito em audiências. Está falando. Me parece que o Conselho Nacional do Ministério Público está punindo o promotor, o procurador. Quer dizer, que sirva de lição, que se não tiver dali uma coisa efetiva, uma lei efetiva, alguma coisa nesse sentido, mas que pelo menos sirva de lição para os próximos que, ao julgar alguém, tenham esse comportamento. Me parece ser esse o ponto positivo que a senhora se referiu, que eu destaquei no começo. Quais seriam as ferramentas necessárias para coibir esse tipo de situação? Porque imagina, num novo tribunal, acontecer um episódio novamente desse jeito. Temos que ter essas ferramentas contra o abuso institucional. Queria ouvir o Capano bem brevemente, doutor, sobre isso, e aí a gente passa para os demais assuntos com os demais colegas. Mauro, a delegada Rose falou o que tem que ser falado, né? E eu só poderia dizer o seguinte: hoje em dia no Brasil nós precisamos ter um canal que realmente a gente tem isenção para responsabilizar, quando necessário, o Ministério Público e a magistratura. Porque eu vou dizer uma coisa, a mesma discussão que nós já tivemos aqui no Gente que Fala com relação à lei de abuso de autoridade. Lei de abuso de autoridade vai pegar contra o delegado de polícia, né? Porque briga com o promotor na comarca, o promotor vem para cima do delegado. Porque promotor e juiz começa o seguinte: para você responsabilizá-los criminalmente, eles têm foro privilegiado. Ou seja, eu preciso que o procurador-geral denuncie o colega dele. O que a gente sabe, desculpa, não acontece, né? Vou falar o que tem que ser falado mesmo. E na magistratura, a mesma coisa, idem bidem. A magistratura anda se correcionando bem, né? O problema, um dos problemas do Brasil é o promotor, como bem disse a delegada, né? Quer dizer, o promotor estava lá, deixou o advogado, que é um absurdo, né? Sou relator do Tribunal de Ética aqui, né? Se fosse, infelizmente, não é em São Paulo, fosse São Paulo e cair no nosso tribunal aqui, fatalmente nós tomaríamos uma decisão coibindo isso. Mas onde estava o promotor de justiça aí, né? Quer dizer, é um absurdo o que ocorre. Precisa de uma mudança, Mauro, para terminar super rapidinho, para responsabilizar. Na Europa, né, depois da Operação Manzini, se criou um conselho, né, composto de cidadãos para julgar esse tipo de coisa. E não como nós temos o CNJ aqui, que é um conselho composto de promotores e juízes para julgar a eles mesmos. Isso fica difícil, né? Seria talvez uma pauta nova para a gente conversar uma outra vez, né? Certamente. Faltando 14 minutos para uma, vamos aqui ao nosso próximo assunto do programa Gente que Fala. Olha, doutor Elvaristo, um grupo de ex-executivos de diversos segmentos da economia declarou apoio ao Manifesto Convergência Brasil, um movimento que une representantes da sociedade com o propósito de superar as resistências encontradas pelas pautas econômicas e sociais do país. Eles elaboraram um projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso que propõe duas frentes a serem trabalhadas: a reforma administrativa e as privatizações, como forma de financiar também o programa Renda Mínima. Eu gostaria, inicialmente, doutor Elvaristo, que o senhor falasse o que é exatamente esse Manifesto Convergência Brasil e se é uma alternativa factível, né, dentro do que o governo quer, né, de encontrar dinheiro para uma solução, né, dentro do teto de gastos para o tal Renda Brasil. Seu microfone fechado, doutor Elvaristo. Elvaristo, desculpe. Sim, Mauro. Mauro, assim, elaboramos uma proposta de projeto de lei que já enviamos a 91 congressistas e a todos os ministros, né, onde se propõe a destinação de 30% dos recursos que forem levantados nas privatizações de todas as empresas hoje controladas pelo Estado para a constituição de um programa de renda aos mais pobres deste país.
E no mesmo projeto se destina 30% de toda a poupança que for conseguida se fazer numa reforma administrativa bem-sucedida, os mesmos 30% para o programa de renda aos mais pobres. E tendo como contrapartida para participar no programa a obrigatoriedade dessas pessoas todas colocarem seus filhos na escola, atenderem a programas de formação, para que eles mesmos, aos poucos, criem condições de não necessitar mais da ajuda governamental através de um programa desse tipo. Mas, sim, nós entendemos que essa proposta, se for bem recebida, se for encampada pelo Congresso e pelo Executivo, seria uma maneira de responder essa questão que desafia a todos, que é desejo de todos os brasileiros, de verem os seus compatriotas menos afortunados, atendidos por um valor de renda mensal significativo, de sorte que eles possam fazer frente à sua alimentação, incluindo proteínas, para que seus filhos cresçam mais saudáveis, e possam, no futuro, com a educação adequada, competir no mercado consumidor, enfim, se transformarem em cidadãos de verdade. Então, a nossa proposta é muito simples, é muito mais uma questão de convicção e de determinação política, de olhar um pouco mais para frente, olhar para os interesses da sociedade como um todo, os interesses principalmente dos mais necessitados. Agora, Evaristo, para a proposta, de fato, valer, quer dizer, primeiro ela tem que ser bem aceita entre os congressistas e também no Executivo. Antes disso, precisa acontecer a reforma administrativa. Antes disso, as privatizações precisam ser feitas. E 2020 acabou. E dezembro agora é o último mês da ajuda emergencial de R$300 para a população, que ficou a mais vulnerável em relação a todo esse processo da pandemia. Então, a gente vai virar o ano de que maneira, a partir da proposta de vocês, precisa ter um aperto nisso, ou seja, vai sair a administrativa e vai sair a privatização, senão a proposta não caminha. Eu estou 100% de acordo. É necessário que a gente consiga fazer uma mobilização mais forte da sociedade civil, o que nós estamos trabalhando fortemente nessa linha. Já concedemos entrevista para os principais jornais do país, estamos aqui com vocês, já estivemos com outras emissoras do país inteiro, mostrando essa necessidade de se atender os mais humildes com um programa de renda que seja permanente, que se saia dessa situação terrível em que essas pessoas todas se encontram sem nenhuma perspectiva de melhora. Agora, é verdade, as privatizações demandam um tempo para acontecer, mas se houver determinação do governo e houver empenho para promover, de fato, a privatização dessas grandes empresas, eu acredito que no ano de 2021 poderia se criar uma realidade financeira muito diferente de hoje, com recursos raciocinando baseado em afirmações de economistas conservadores, que estimam em torno de 400 a 500 bilhões que são passíveis de serem levantados num processo de privatização amplo. Ora, 30% disso, estamos falando de 150 bilhões de reais que poderiam suportar esse fundo de ajuda aos mais necessitados. A reforma administrativa é ainda mais forte numericamente falando. O governo mesmo estima uma economia de 680 a 800 bilhões de recursos. Ora, 30% disso seria outro tanto. Então, estaríamos falando de aportarmos para um programa de renda 250 a 300 bilhões de reais, que seria, então, uma renda mensal destinada aos mais pobres, que pode ser ampliada para todos os mais pobres, de caráter, digamos assim, de longo prazo, e não só uma situação para cobrir uma emergência como é hoje. Enquanto as coisas não acontecem, Evaristo, ou seja, enquanto as privatizações não ocorrem, enquanto a reforma administrativa também não acontece, e a sua proposta depende de tudo isso,
Enquanto isso, o que o senhor vê de alternativa para esse eventual Renda Brasil, uma solução dentro do teto de gastos? Bem, é uma questão de prioridades. Quem tem que fixar as prioridades é o governo e o Congresso. Em se estabelecendo esse assunto como prioritário, há de se encontrar espaço dentro do teto, sem necessidade de criação de novos impostos. O país não precisa de novos impostos, isso é um absurdo. As empresas são sobrecarregadas, mais impostos aumentaria essa carga e dificulta a criação de novos empregos. Então, a saída não é por aí. O governo teria que dar prioridade a essa questão, resolvê-la de uma maneira mais singela, mais humilde, enquanto arregaça as mangas e sai em campo, né, com sinceridade, com força, com determinação, na defesa das privatizações e da reforma administrativa para gerar esses recursos que vão dar sustentação de longo prazo a um programa de ajuda aos mais necessitados. Eu acho que isso é fundamental, é ter convicção, querer e ir à luta. Então, nós já acionamos esses 71 congressistas, todos os ministros, anexando a nossa proposta de projeto de lei nesse sentido cumprido esses dois aspectos e tendo como foco principal o programa de renda aos mais necessitados. Isso deveria ser de interesse e do entendimento dos políticos, né, e do executivo também, que em se colocando esse conceito do convergência vai atrair pessoas que de outra forma terão dificuldades em suportar a aprovação das reformas tão necessárias para destravar o país, para que o país comece a gerar riqueza e oportunidades mais parecidas para todos os brasileiros. Muito bem, 12h54, a gente vai entrar agora no assunto aqui do Alfredo Freitas, no programa Gente que Fala. Alfredo, segundo a Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio, o número de brasileiros que buscam formação no exterior aumentou 23% nos últimos anos. Porém, veio a pandemia, e com ela as dificuldades e o medo das viagens, principalmente aquelas internacionais. Nesse espaço aparece a figura do EAD, o ensino à distância, aplicado em intercâmbios, que além de diminuir os custos para os alunos, evita a perda de contato com o trabalho e com a família e também possibilita a adequação da metodologia ao aluno. Começando aqui pelo que a gente está fazendo agora, esse aqui é um programa de rádio feito pela internet, numa ferramenta de vídeo, de videoconferência. Eu confesso que nunca imaginei que poderia fazer um programa de rádio a partir de uma ferramenta como essa, de dentro de casa. Então, a tecnologia veio realmente de uma forma para salvar. Dá para aplicar mesmo o EAD em intercâmbios? O resultado é eficiente? Bem, Mauro, maravilha. A pergunta é muito boa. Eu penso que o intercâmbio ele tem esse público mais jovem que quer viver a experiência, ok. Esse público hoje ele está com um desafio. A maioria dos países interessantes, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Irlanda, estão com algum tipo de dificuldade ou até mesmo impediram totalmente a entrada de estudantes estrangeiros. Nós estamos falando no universo do mundo em 5 milhões de pessoas que estudavam em outro país. Só nos Estados Unidos, nós tínhamos, antes da pandemia, um número de mais de 150 mil pessoas que se matricularam no ano de 2018 para estudar via internet, ou seja, essas pessoas elas ficavam no seu país natal, Brasil, Índia, e estudavam via internet nos Estados Unidos. O que a gente percebe é que as pessoas que buscavam antes da pandemia esse intercâmbio via internet eram profissionais adultos, pessoas que não podem abrir mão do seu emprego, têm dificuldade de levar a sua família e essas pessoas buscavam a internet. Hoje, agora em 2020, o que a gente percebe é que essa mudança ela vai se expandir cada vez mais. Outros colegas vão passar a buscar esse intercâmbio via internet, nós vamos ter uma competição global por talentos em nível de formação. Uma pessoa da cidade de Santos, no Brasil, ela vai poder estudar um mestrado numa universidade da Inglaterra ou em uma universidade da Nova Zelândia ou dos Estados Unidos. Na Ambra University que eu trabalho, por exemplo, nós temos no nosso mestrado em Direito, que é integralmente via internet, 80% das pessoas têm idade entre 30 e 50 anos.
São pessoas que têm mais de 15 anos de atuação profissional, na média, e a média de idade é de 41 anos. Essas pessoas já faziam cursos de internet, muitas delas, e o que a gente percebeu foi que no ano de 2020, muitos dos mitos e preconceitos sobre a possibilidade, eles estão se rompendo. Como você bem colocou aqui, Mauro, a barreira da internet, ela elimina a barreira geográfica. Então, a internet acaba com esse aspecto geográfico. Nós podemos levar um professor que mora em Miami para discutir, conversar com uma pessoa que está no interior do Maranhão ou na cidade de Santos, da mesma forma, um professor do Rio de Janeiro, de Porto Alegre. E essa eliminação do desafio geográfico, ela facilita muito para profissionais que possuem carreiras e possuem família. São inúmeros os objetivos do intercâmbio, né? Não só o fato de buscar novos conhecimentos em instituições internacionais, mas, evidentemente, estar em outro país, estar em contato com outras populações, estar em contato com outras culturas. Pela ferramenta da educação à distância, é possível também se aproximar um pouco dessa cultura de fora a partir dos estudos? Maravilha. Bem, Mauro, obviamente a imersão do presencial ela é maior, isso não dá para discutir. O que a gente tem é uma outra alternativa. Eu posso manter o meu trabalho, manter a minha família, e eu vou ter um contato fazendo um mestrado, por exemplo, em outro país. O que eu vou ter? Eu vou ter colegas de outros países, eu vou ampliar o meu networking do ponto de vista não mais local. Então, se a gente faz um curso numa sala de aula presencial em Santos, normalmente as pessoas são ali da cidade de Santos ou de uma região que é deslocável para ir para aquela sala de aula. Quando nós nos reunimos numa ferramenta como essa que nós estamos, eu posso ter uma pessoa de Miami, posso ter uma pessoa da África, uma pessoa da Europa, pessoas de vários locais do mundo, e nós temos uma ampliação de um networking mais global. De um lado, nós temos um pouco se perde em termos de imersão na cultura física, isso ok, se perde, mas ganha-se a flexibilidade de eu, profissional adulto, não ter tanto desafio de abandonar o meu trabalho, abandonar a minha fonte de renda, abandonar os meus contatos durante 1, 2, 3 anos de estudos. Eu mantenho os meus contatos locais, mantenho minha fonte de renda, mantenho minha família e faço novos contatos globais usando a internet. Penso que são duas situações com vantagem e desvantagem, e pode ser uma adequada a uma pessoa ou outra adequada a outro perfil. Posso fazer uma pergunta, Mauro? Claro, delegado. E os jovens, Alfredo, como é que ficam? Porque os jovens, eles querem conhecer, querem estar no país, querem, né, fazer esse intercâmbio. Como é que fica para eles? E nós estamos falando aqui das pessoas mais velhas, que já têm uma vida estabelecida. Mas nós temos muito intercâmbio de jovens, né? Nosso Rotary, por exemplo, faz intercâmbio de jovens do mundo, com o mundo inteiro. Como é que ficam esses jovens? O que você acha? Maravilha. Esses jovens hoje eles já são muito conectados, né? Eles já têm contatos fora. Eu penso que o jovem que tem condições de ir fazer uma imersão, ok, ele espera, alguns países já estão liberando, o Canadá já começou algum movimento, outros países também vão fazer essa liberação, Estados Unidos ainda não. Então, eu penso que o jovem ele pode esperar um pouco se ele quiser fazer essa imersão. Agora, o que a gente percebe é que muitas pessoas começaram a fazer esse estudo exatamente na internet. Então, pessoas, por exemplo, que foram aprovados em faculdades no Canadá, brasileiros, inclusive, ficaram no Brasil durante um tempo, começaram a estudar via internet no Brasil e depois vão para estudar presencial. Então, eu penso que o jovem ele deve buscar esse caminho. E tem um outro jovem, um jovem que nem necessariamente tem a condição financeira de ir para lá ficar tanto tempo. Então, esse jovem que não necessariamente tem a condição financeira, se ele está, vamos pensar, por exemplo, no interior de um estado menos favorecido do Brasil, ou se ele não tem a condição financeira para ir morar lá, porque é o mais caro é você estar fisicamente no país, mesmo numa condição de estudante, essa pessoa ela pode começar a buscar um ensino via internet, um estudo via internet de um outro país, talvez até pensando no futuro em uma possível imigração. Ela já começa a fazer uma transição, ela não tem que ficar parado esperando. Pessoal, vamos abrir agora para as perguntas do público, do Gente que Fala. Temos uma pergunta aqui para cada um.
1h02 agora, a gente tem poucos minutos, mas vamos lá. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi, com a gente todos os dias, aqui mandando as perguntas. Doutor Evandro Capano, ele pergunta se existe no direito internacional a autoproclamação de presidente. Autoproclamação de presidente? Olha, eu vou responder ao Jaime o seguinte, eu não sou a melhor pessoa para responder, né? Não passei, né? Não sou especialista nesta área. Mas me parece que, olha, desconheço esse instituto em qualquer, né, autoproclamação de presidente, eu acho que não. O último que foi feito, me parece que foi Na Venezuela? algum monarca, né, que se autoproclamou rei lá muito anterior. Na Venezuela, me parece que nós tínhamos um regime diferenciado do que nós entendemos como democrático, né? Então, acho que não. Acho que não é possível, Jaime, a autoproclamação, né? Me parece que é constitucional e segue a regra constitucional, né? O constitucional está dizendo como se constitui um Estado. E a maneira de constituir um Estado né, o pacto constitucional feito tanto nos Estados Unidos da América como aqui no Brasil tem uma liturgia, né? E me parece que essa liturgia exclui dentro do princípio de legalidade a autoproclamação. Então, penso não ser possível. Lígia Moura com a gente no Facebook. Obrigado, Lígia, aqui pela participação e pela pergunta. Evaristo, ela quer saber se é possível destravar a economia sem que a pandemia seja efetivamente combatida. A gente tratou muito daquele limite, né? daquele ponto de equilíbrio, né? Entre a economia e os cuidados com a saúde. Mas vamos lá. Nossa. Pergunta da Lígia. Concordo, sem dúvida que tem que ser feito com todo o cuidado e com o equilíbrio necessário. Mas também acredito que a pandemia tem o seu curso e, em determinado momento, teremos vacina e todos estaremos livres para trabalhar, além daqueles que já estão voltando ao trabalho. Mas o conceito é muito mais amplo, vai além disso. É destravar no sentido estratégico. De você transformar a empresa hoje ineficiente, pública, em empresa privada, que vai gerar muito mais competição, muito mais oportunidades, muito mais impostos serão gerados, e que se reverterão em benefício, de novo, dos mais necessitados. Trata, então, de você sair dessa encruzilhada em que nos encontramos uma maneira, digamos, uma definição mais estratégica de médio e longo prazo. É lógico que nem tudo isso dará resultados imediatos, mas você precisa ter a consistência, como eu falei antes, a determinação de promover as privatizações e as reformas do Estado para gerar esses recursos, que isso vai muito além dessa questão circunstancial do vírus que nós estamos enfrentando hoje. Agora, diante de uma eventual segunda onda da Covid, Evaristo, com tudo que a gente já aprendeu a respeito da doença e da forma como a gente teve que lidar aqui com afastamento, isolamento social, a gente teria condições de encontrar um ponto de equilíbrio melhor entre preservar a saúde e não impactar tanto a economia? Olha, eu não sou especialista no assunto. O que eu conto muito no momento é que nós estamos logo mais entrando no verão com temperaturas mais elevadas que criam a condição não favorável para o vírus. Então, essa expectativa de seguirmos fielmente o que está acontecendo na Europa, que já com uma segunda onda muito forte, poderia ser muito mais amenizada aqui no país pelo fato de que, em acontecendo a vacinação no início do ano, até meados do ano que vem, nós estaríamos saindo do verão já com vacinação disponível. E isso entraríamos num mundo diferente do de hoje. Nossa audiência no Instagram, a Renata Bonfim, delegada Rosa. Renata pergunta qual procedimento deve adotar a mulher que, ao procurar a delegacia da mulher, é desestimulada a registrar o crime por quem faz o atendimento e como denunciar esse fato. Olha, muito importante essa pergunta. Infelizmente, acontece bastante. Nós temos corregedoria e nós temos ouvidoria, tanto da Polícia Civil, quanto da Polícia Militar, quanto na Secretaria de Segurança Pública. Não precisa discutir na delegacia. Você só procura anotar o nome de quem te atendeu e liga para a corregedoria ou para a ouvidoria contando o que está acontecendo. Ou mesmo para o 180, que é aquele telefone que tem para o Brasil inteiro. Não deixe ser estimulada.
denuncie. E se não quiserem te atender, como já aconteceu, de mulheres que chegaram como advogados e os delegados se negaram a registrar a ocorrência, não discuta na delegacia, porque tem muito louco que é capaz de colocar aí por abuso de autoridade. Então, corregedoria e ouvidoria. Esse desestímulo ocorre nas delegacias comuns, não é, delegada Rose? Ela está perguntando especificamente na Delegacia da Mulher. Isso acontece na Delegacia da Mulher? Não, né? Infelizmente, tá? Não é a Delegacia da Mulher, não é o projeto Delegacia da Mulher, são as pessoas que às vezes estão desempenhando a sua função em uma Delegacia da Mulher, mulheres que não têm sensibilidade e não fazem o acolhimento necessário. Portanto, pode sim acontecer nas próprias delegacias da mulher, e por isso que eu continuo dizendo, corregedoria e ouvidoria. Daniel Cruz, nossa audiência no nosso canal no YouTube. Alfredo, ele pergunta o que você recomenda aos estudantes que querem fazer um intercâmbio, motivados principalmente pela ideia de morar em outro país, o que ficou difícil por causa da pandemia, e até que ponto o intercâmbio online irá ajudar. Bom, é tudo que você já falou, né? O que dá para acrescentar mais? Maravilha, Mauro. Acho que é isso. Eu penso que a imigração ela é um processo longo. Você morar em outro país é um projeto que você tem que se planejar durante muito tempo. Ele exige guardar dinheiro, se for um país que não fala, diferente de Portugal, o idioma, e exige uma preparação e compreensão do mercado de trabalho. Você pode buscar essa formação estudando via internet, e quando você for migrar, você já vai ter, por exemplo, um diploma ou do Canadá, ou dos Estados Unidos da América, da Austrália, que isso com certeza vai te ajudar ao chegar no país. Então, os caminhos são diversos, são múltiplos, mas é possível você trabalhar nessas três frentes. A frente do idioma, na frente de preparação para você se tornar mais atraente para o mercado de trabalho, e isso o ensino superior é não vou dizer que é o melhor caminho, mas é um dos melhores caminhos, um dos caminhos mais claros, e você estudar em outro país, isso com certeza é um grande diferencial competitivo, e a questão, então, idioma, dinheiro e formação são os três que você tem que trabalhar nesse projeto, entender que não é amanhã, né? Você precisa trabalhar esses três aspectos, e você pode começar um deles agora, ou todos eles. Alfredo, você está com a palavra, a sua despedida, sua mensagem final em 5 segundos, 5, 10 segundos, bem rapidinho. Bem, obrigado, Mauro, pelo convite, obrigado pelos colegas, foi muito interessante participar desse debate sobre bons temas. Doutor Evandro Capano, sua despedida. Bom, agradecer uma vez mais, a gente que fala sempre traz temas, né, de muito interesse para a população, e hoje, né, com os colegas que estavam membrando aqui, discussão de altíssimo nível, né? Muito obrigado pela oportunidade, né, e até a próxima. Delegada Rosa, sua palavra final. Muito obrigada, Mauro, vocês, Emilda, o Fausto. Para mim é sempre um prazer enorme participar do Gente que Fala, principalmente com essa bancada hoje maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigado. E o Evaristo Teixeira do Amaral, sua palavra final, Evaristo. Mauro, muito obrigado aos que nos acompanharam nessa conversa. E eu diria, como última palavra, que o Brasil deveria transformar em prioridade número 1 a criação de um programa de renda aos mais pobres, em cima de recursos de privatização e de reforma do Estado. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela presença de todos vocês nessa edição de segunda-feira do programa Gente que Fala, em nome de toda a nossa equipe. Estiveram com a gente hoje o doutor Evandro Capano, advogado, professor, também a delegada Rose, delegada de polícia Rosmarie Correia, o Alfredo Freitas, diretor de Educação e Tecnologia da Ambra University, e o Evaristo Teixeira do Amaral, idealizador do movimento Convergência Brasil. Na mesa de som, na Rádio Trianon, com a gente, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da emissora, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é o nosso diretor-geral, e você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias, muito obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.